Renan Santos esteve aqui no Ceará na semana passada e veio aqui para um evento. Eu aproveitei e disse: presidente, vamos ali para eu lhe mostrar um local que, se o senhor não soubesse que está no Brasil, o senhor pensaria que estava na Ucrânia, né? Um ambiente um cenário de guerra. E aí eu até falei para ele: mas eu vou de colete. Se eu fosse o senhor, eu não ia sem colete, não. Ele: não, eu vou de colete também. A gente conseguiu um colete para ele e chegamos lá, nós fomos para o bairro pro bairro da Vila Velha. É um bairro que tem aqui em Fortaleza, certo? Próximo da Barra do Ceará, que foi o local onde, segundo dizem, né? O bombeiro Rafa aí vai poder explicar melhor, como excelente pedagogo que ele é, que Vicente Pinzon descobriu o Brasil aqui no Ceará antes mesmo de Pedro Álvares Cabral, né? E descobriu ali na Barra do Ceará, que fica do lado do Vila Velha, onde eu levei lá o presidente Renan Santos. Para vocês entenderem, as pessoas, elas foram expulsas da Vila Velha, não foi semana passada, não foi mês passado, não foi ano passado. As pessoas foram expulsas do Vila Velha desde 2020. A gente já está há 6 anos com aquele cenário daquela forma no estado do Ceará. Eu digo para todo mundo que até incompetência tem limite. Até incompetência tem limite. Chega certo nível de omissão que a incompetência, ela deixa de ser incompetência e passa a ser conivência, passa a ser leniência. E é isso que a gente analisa em relação à situação do bairro Vila Velha, porque desde 2020 as organizações criminosas tomaram aquele bairro, expulsaram toda a rua, aquela rua ali, eu acho que moravam ali mais ou menos entre 50, 60 famílias. Todas elas foram expulsas por conta dessa guerra entre duas facções criminosas aqui do estado do Ceará. E desde então, o governo atual do PT e os governos anteriores do PT, porque, como eu estou dizendo, esse problema é desde 2020, a gente está com 6 anos aí, nada fizeram pelaquela população, nada fizeram em diversos outros locais do estado do Ceará, nada fizeram em Uiraponga, lá na cidade fantasma que ficou nacionalmente conhecido lá no município de Morada Nova. E hoje o estado do Ceará, ele é um estado entregue às facções criminosas, muito por essa leniência, por essa conivência, e eu posso falar com propriedade, com testemunho, que isso é conivência, porque quando eu estava na delegacia de combate às organizações criminosas na DRACO em 2023, eu avisei para o atual governador do estado que o Comando Vermelho iria tomar toda a capital e região metropolitana de Fortaleza, e ainda assim eles deixaram que isso acontecesse. Então, por isso que eu digo que isso não é incompetência, é conivência. Hugo, eu vou fazer um tópico aqui para a gente poder entrar nesse debate de segurança efetivamente, porque sua fala é perfeita. Naturalmente, crime não é uma exclusividade do Brasil. Você tem crime em todos os lugares. Você vai na Áustria, você tem crime. Você vai na Noruega, você vai ter crime. Você tem crime em todos os lugares. Eu vou dar um exemplo aqui dos Estados Unidos, que a gente gosta muito de usar como exemplo. Você tem crime nos Estados Unidos. Você tem homicídio, você tem roubo, você tem latrocínio, você tem. Mas você não tem 1 milímetro do território norte-americano em que o Estado não entre. Não existe. Não existe lugar que a polícia não pise lá. Pode ser que precise de um aparato um pouco mais... Mas, assim, não existe lugar que a polícia não pise. Então, o território está sob comando do Estado. O que não acontece no Rio de Janeiro, o que não acontece no Ceará, o que não acontece na Bahia, por exemplo, em que nós temos locais em que, efetivamente, o Estado não gere aquele lugar, não tem autoridade naquele lugar. Eu vou só ler um comentário aqui no chat, que está muito bom. O pessoal está elogiando muito aqui, pessoal, no chat, a presença de tantas figuras importantes de envergadura da segurança pública. E aí o rapaz botou assim: tinha um elemento entrando na minha casa agora. Só mostrei essa live para ele e ele saiu correndo. Tá bem por aí essa live aqui está pesadíssima hoje. E aí, Coronel Haroldo Medina, nosso futuro presidente da República, Renan Santos, a quem eu deixo a minha continência aqui, a minha admiração, meu respeito profundo, ele defende muito fortemente a aplicação do direito penal do inimigo. E aí eu queria que a gente entrasse nesse assunto especificamente, já que nós temos, inclusive, 2 advogados aqui, né, porque são delegados, naturalmente, são bacharéis em direito, naturalmente. Qual é o caminho que a gente precisa seguir para que isso funcione? E aí, Coronel Haroldo, qual é o papel do governo federal nisso?
E aí o Coronel Bugino vai poder dizer como é que nós nos beneficiamos na prática aqui na operacionalidade de segurança pública. Então, queria começar com o Coronel Medina, por gentileza, nesse discurso do Renan, qual a importância do direito penal do inimigo e como é que o governo federal vai ajudar essa frente? Rafa, eu resgato, sublinho, negrito a expressão, a fala, não tem 1 milímetro que a polícia não entre nos Estados Unidos. Não há 1 milímetro de território que a polícia não tenha acesso. Isso diz muito sobre a política Renan Santos, ao lado do Busnello, do delegado aqui ao meu lado, que legitima essa fala, o Kruger, de que o Estado brasileiro falhou gravemente no cumprimento da Constituição Federal ali, que deveria ser a nossa Bíblia legal permanente para ser integralmente cumprida, em garantir aos brasileiros, por exemplo, a garantia da sua vida e do seu patrimônio, o que não tem ocorrido. Pelo contrário, o número de assassinatos no Brasil assemelha o nosso país a uma zona de guerra, que não deixa nada a desejar, para as zonas de guerra em que os exércitos se enfrentam e uns abatem os outros dentro desse princípio de que quem está me atacando é meu inimigo, eu tenho o direito de me defender, neutralizando o camarada que quer me matar. O Rio de Janeiro aí teve essa operação em que 120 meninos morreram. 120 bandidos. Exatamente. Vamos dar os nomes como são, né? Vamos dar os nomes devidos às pessoas, né? Quando eu vejo colegas da imprensa em rede nacional tratando os bandidos, soletro, separo silabicamente para frisar, que não são meninos, são bandidos. A polícia, Coronel Busnello, o Krieger, o Hugo, sabem que na hora que nós estamos progredindo sobre o terreno, a gente tem que separar o joio do trigo. Aí o camarada está na minha frente lá, Hugo, Krieger, Busnello, de fuzil na mão, com uma roupa camuflada. Eu vou dar o benefício de ele dizer que não está lá para me matar, como o lado de cá, político, partidário, quer que eu diga, como o PT mandou lá em 2002, quando assumiram o governo, o policial tinha que dizer pro bandido que estava armado, eu tô... Aí os brigadianos brincavam, eu tô morto. Antes de dizer que estava armado, ele estava morto, porque aquela fração de segundos aí, o Hugo, o Krieger, o Busnello sabe que faz toda a diferença, Rafa, para o camarada sobreviver. Então eu assino embaixo dessa vontade política do futuro governo Renan Santos, o cidadão e os ouvintes que estão nos assistindo estão sendo constituídos nesse momento como nossos delegados para multiplicar esta nossa visão estratégica de que o bandido no Brasil ele deve ser promovido permanentemente, como o Renan vai fazer isso com eles, dando para eles o título de inimigos do Brasil, inimigos da sociedade, inimigos da nossa soberania. E como tal devem ser tratados. Vamos dar ao benefício deles se renderem. Eles não se rendendo, naturalmente serão mortos, porque não pode ter essa benevolência passando pano aí, como a nossa, os nossos julgados aí em tribunais, até autoridades do judiciário proibindo ou tendo que serem comunicadas que a polícia vai entrar. Certamente o Hugo e o Krieger podem discorrer com o saber jurídico deles aí, com muito mais profundidade, sobre essa contradição que é o camarada
e todo cauteloso enquanto está levando bala lá do bandido, eu entendo que é inimigo e tem que ser tratado como tal quando o Renan decretar lá com vontade política. Essa vontade é fundamental. A vontade política do governo hoje é zero para combater facções. Muito pelo contrário, eles estão patrocinando os candidatos deles aí com bilhões, enquanto que a nossa campanha aí da moral, da ética, dos bons costumes, da vergonha na cara, é o tostão contra o bilhão. Antigamente era o tostão contra o milhão. Agora é o tostão contra o bilhão das facções patrocinando seus candidatos. É por isso que está na mão do eleitor aí, da nação brasileira, dar um basta ao avanço da criminalidade no Brasil. Renan Santos, presidente do Brasil. Coronel, nós vamos promovê-los a inimigo do Estado e se eles nos enfrentarem, serão promovidos a defunto. Né? Vamos dar uma promoção eterna a eles. Não diria melhor, assina embaixo. Se você gostou deste corte, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui você encontra os melhores cortes e os principais debates do momento. Até o próximo vídeo.